Quer ensinar as crianças por que elas devem dizer não ao carnaval? Vem comigo neste vídeo! Esta linda história da APEC vai nos ensinar sobre isso, falando de um menino chamado Bruno, que ao encontrar com sua família no final de ano está muito feliz. Então ele começa a se lembrar de vários acontecimentos na escola, com seus amiguinhos. E ao descansar na sua cama, ele também se lembra do aniversário que ocorreu recentemente, onde ele ficou muito feliz. Mas os dias se passaram e chegou o Natal. E é nesta festa que ele começa a aprender sobre a origem do carnaval, quando, de repente, ouve-se um barulho. Eles descobrem que aquele barulho era das escolas de samba. Então, a família resolve se reunir dentro de casa, porque estava impossível conversar ali fora. E lá dentro, o tio Toninho, muito estudioso na palavra, começa a falar sobre o Natal. Ele diz que a festa de Natal é uma festa que agrada ao Senhor. Por quê? O Natal fala do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, que veio, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Mas ele também fala, o tio Toninho, que tem festas que não agradam ao Senhor, como, por exemplo, a festa de Halloween, que celebra a morte, e também a festa de Carnaval, representada aqui pelo Rei Momo. E nesta festa de Carnaval, as pessoas parecem estar felizes, mas esta alegria não vem de Jesus. Há muitos anos religiosos se preparavam para a Páscoa através da Quaresma, que eram 40 dias sem comer carne e bebidas fortes. E eles resolveram um dia antes da Quaresma fazer o dia da festa da carne, ou seja, o carnaval, onde tudo era liberado. Podia comer, beber, aprontar, se divertir à vontade. Mas essa festa foi se tornando cada vez mais bagunçada e mais imoral, ou seja, não agradava em nada ao Senhor. Muitos aderiram ao personagem do Rei Momo. E o que é o Rei Momo? O Rei Momo faz parte da mitologia grega. Diz a mitologia que ele fazia parte do Olimpo, um lugar onde deuses moravam juntos. E ele era um deus que bagunçava muito e por isso ele foi expulso de lá. Lembrando que esses deuses são falsos, né? E por ser expulso, então, onde ele chega, ele apronta bagunça, ele come exageradamente, ele só faz sarcasmo. E acontece que em muitas cidades o prefeito, na festa de carnaval, entrega até a chave da cidade para o Rei Momo, mas na verdade ele representa o inimigo de nossas almas, que gosta de fazer bagunça, gosta de coisas erradas. Então, ele não agrada ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer no livro de João, capítulo 3, do versículo 5 ao 7, assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que vocês nasçam de novo. E o tio Toninho na história explica para aquele povo, principalmente para o Bruninho, que este nascimento é diferente de quando a mamãe fica grávida e a pessoa, o bebezinho, nasce. Esse nascimento que ele está falando ocorre pela palavra. Como é? A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, ele era perfeito, sem pecado. Mas aí, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, lembram? Eles desobedeceram a Deus, pecaram. E o pecado manchou não só apenas
o coração de Adão e Eva. Mas este pecado, esta natureza pecaminosa, esta inclinação ao pecado foi passado de geração em geração. É por isso que eu e você somos pecadores. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador e cremos na sua palavra, esta palavra é como água. E olha o que ela faz. Ela limpa o coração, a mente de todo aquele que o recebe como único e suficiente Salvador. E o tio Toninho explicou isso para aquelas pessoas que estavam ali. Ele disse que para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus. Como é que se faz isso? Primeiro, ele deu como exemplo o cabo de guerra, onde de um lado nós temos o velho homem, a natureza pecaminosa, e do outro lado nós temos a natureza espiritual que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Então, se eu só faço coisas erradas e não busco a Deus, o lado mal vai ganhar. Mas se eu busco a Deus, oro, leio a palavra, o lado bom vai ganhar. O tio Toninho também deu exemplo de 2 cachorros. Diz que o seu dono levava os cachorros para que as pessoas apostassem quem iria ganhar. E o dono dos cachorros dizia sempre, antes de começar a luta, quem seria o vencedor. E eles sempre acertavam. Sabe por quê? Quem o dono queria que ganhasse, ele deixava bem alimentado. E quem ele queria que perdesse, ele deixava 1 semana sem comer. Então, se nós quisermos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, nós precisamos, ler a Bíblia, pensar em coisas saudáveis, orar, ouvir músicas que agradam ao Senhor, falar de Jesus para os colegas. Mas se a gente, começar a se envolver com pessoas que não agradam ao Senhor, olhar vídeos de brigas, vídeos imorais, ouvir músicas que não agradam a Deus, ler livros que não agradam ao Senhor e participar de festas também que alimentam a nossa carne, tudo isso vai alimentar a nossa natureza pecaminosa. E então o tio Toninho lembrou que na Bíblia tem uma festa que o povo também fez, onde tinha muita farra e bagunça. Vocês lembram? Foi no momento em que Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos. E enquanto Moisés estava lá, o povo se reuniu, pegou as suas joias, entregou a Arão, que fez um bezerro de ouro. E assim as pessoas começaram a festejar, fizeram farra em volta daquele bezerro de ouro. Mas Deus castigou aquele povo porque não se agradou do comportamento deles, porque nós devemos adorar somente a Deus. E a importância de ensinar isso para nossas crianças é que elas precisam entender que elas também são templos, morada do Espírito Santo de Deus, que é representado aqui pela pombinha. Deus deseja estar sempre conosco através do seu Espírito Santo, que é este amigo. Mas nós precisamos fazer a diferença. Malaquias 3,18 diz: e outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. No livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, se está parecendo que é algo ruim, não vá, não se aproxime, não chegue perto. Nós fazemos parte do povo que vai morar com Jesus. Amém? Deus abençoe você, criança grande, criança pequena. Seja cheio da presença de Deus.